Boa noite, pessoal. Quem fala é o Carlos Matias. Sejam muito bem-vindos ao episódio 14 da Matemática Humanista ao vivo. Hoje é dia de nós falarmos sobre análise combinatória. É um assunto bastante interessante, um assunto que foi solicitado por vocês em alguns programas anteriores. Nós fizemos enquete perguntando quais seriam os temas assim um pouco mais colados nos conteúdos da matemática escolar que vocês gostariam de falar a respeito. E aí, na frente, disparado, ficaram a análise combinatória e a trigonometria. Então esse é um primeiro programa. Eu vou falar sobre análise combinatória com vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre os pontos mais centrais da questão que envolve o conteúdo matemático e essas relações com as dificuldades de aprendizagem e também de ensino. Ok? E em um programa futuro, em breve, falaremos sobre trigonometria, como aprendê-la e como ensiná-la. Então você não pode deixar de assinar, veja, de se inscrever no canal. Inscreva-se aí no canal do YouTube. Você que está me assistindo, vai, visita lá, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações quando os novos vídeos e os programas entrarem no ar. Tá joia? Então bem-vindos. Deixa eu dar um alô para todo mundo que está aqui no chat. Quero especialmente cumprimentar o José Cândido Pereira, a Patrícia Maigre, o Danilo Farias, a Patrícia Amaral, né, o José César, né, que é lá de Sapé, na Paraíba. José, muito bem-vindo. A Fernanda Garcês, ao Giovanni Cordum, Rose Cavalcante, João Rodrigo. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa da Matemática Humanista. Então vamos começar. São sobre o que nós vamos falar nesse episódio 14. Ok, análise combinatória, mas análise combinatória em que termos? Primeiro, análise combinatória na escola. Eu queria falar um pouco sobre o que normalmente acontece na escola envolvendo esse assunto, né? Vou propor uma estratégia unificadora interessante, não é uma grande novidade, é algo que, na verdade, já vem sendo, digamos assim, encaminhado por muitos professores que atuam na educação básica, mas ainda não é por muitos outros. Então é importante eu falar sobre essa estratégia unificadora. Vou falar sobre duas ferramentas especiais, que são dois princípios fundamentais: o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, também chamado de princípio fundamental da contagem. Vou falar sobre um problema em especial, que é o problema da fila. E esse vai ser um problema que vai, digamos assim, percorrer todo o programa de hoje, sendo revisto e revisitado e repensado inúmeras vezes. Então vai ser bem interessante. Vamos colocar as fórmulas, as malditas fórmulas da análise combinatória, no seu devido lugar. Elas precisam voltar para o lugar de onde vieram, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre ensino e aprendizagem, algumas sugestões para estudantes e para professores também. Bem-vindos então a todos. Vamos começar. Pessoal, chegou aqui, Adriana Pereira chegou. Boa noite, Adriana. Bárbara Marinho tá aí, super fã da Matemática Humanista, sempre presente nos programas também. Bem-vindo, boa noite a todos. Então vamos lá. Análise combinatória na escola. Como é que as coisas funcionam? Normalmente, o professor chega, ele fala: oi pessoal, bom dia, hoje nós vamos estudar análise combinatória, né? Aí ele tira um exemplo, ele mostra um exemplo. Normalmente o exemplo é, né, um sujeito que tinha 3 camisas e 5 calças e o absurdo desejo de querer saber de quantas maneiras diferentes ele poderia se vestir compondo uma camisa e uma calça, tá certo? Então normalmente esse é o problema padrão que é usado para introduzir a análise combinatória. Normalmente, ou se não for esse problema, é algo equivalente, tá certo? Pessoal que está aí me assistindo, então não vai discordar. O Matheus Lima está perguntando se essa aula fica gravada, se esse programa fica gravado. Esse programa vai estar no YouTube mais tarde hoje e fica lá à disposição. Todos os programas da Matemática Humanista estão lá no canal.
Você pode assistir todos os programas anteriores, estão lá, Matheus. Então se inscreve no canal, visita, todos você vai poder encontrar por lá, tá certo? Incluindo o de hoje. Hoje, mais tarde, mais tardar, amanhã pela manhã, já está disponível no YouTube, tá legal? Eu aviso sempre pelo Instagram, também pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Tá joia, pessoal? Então, vamos lá. Então, depois que o professor apresenta o problema, ele fala rapidamente no princípio multiplicativo. Mas muito rapidamente. Em geral, veja, eu não estou falando de alguém especial, mas de modo geral é isso que acontece. E aí depois que o professor fala brevemente sobre o princípio multiplicativo, aí lá vem elas, tá certo? Quem são elas? Né? As fórmulas. O professor começa, permutação de n elementos é n fatorial, o arranjo de n elementos com ordem P, P a P, tá aí a fórmula do arranjo, a combinação, tá aí a fórmula da combinação. E logo após essas fórmulas serem apresentadas, normalmente começam uma sequência de exercícios, tá certo? Normalmente é isso que acontece na escola. E um dos pontos que eu vou defender aqui no programa de hoje, deixa eu já pegar a caneca de sempre aqui. Uma coisa que eu quero defender aqui é justamente o ponto de que essas fórmulas, elas são um desserviço, elas prejudicam os estudantes, tá certo? Então a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Bom, aí junto com as fórmulas, depois que o professor apresenta as fórmulas e chega nos problemas, nos exercícios, os estudantes começam a perguntar: professor, que fórmula que eu uso nesse exercício? Essa é a expectativa criada, ainda que de forma não intencional, eu estou certo, mas os professores acabam criando uma expectativa, quando mostram todas aquelas fórmulas, de que sempre alguma fórmula daquelas vai resolver o problema. Então eles esperam, que fórmula eu uso nesse exercício? É permutação, arranjo ou combinação? Então se você, estudante de matemática, está me vendo pela primeira vez, você talvez já tenha pensado isso, já tenha perguntado isso para o seu professor. E você, professor, que está assistindo o programa, já deve ter ouvido isso do seu estudante. Essa é uma pergunta muito comum, né? Qual técnica de contagem que eu uso, né? E a questão é que se o professor responde a essa pergunta com uma nova pergunta do tipo: a ordem importa? Olha, aí ferrou. A gente tem que falar sobre isso. Esse é o tema central da minha fala hoje aqui. Então, vamos ver como a gente aprende análise combinatória, como a gente ensina análise combinatória, tá certo? Como a gente aprende, como a gente ensina. Esse é um par que a gente tem que ajustar, tá certo? Vamos lá. Eu pergunto a vocês o seguinte: quais seriam, efetivamente, no ponto de vista de vocês, as dificuldades por detrás da análise combinatória? Porque é um assunto que eu acho que é considerado difícil ou desconfortável pela maioria das pessoas, tanto estudantes como professores. As pessoas ficam sempre desconfortáveis ali com isso, tanto estudante como professor. Mas eu pergunto a vocês que sentem-se desconfortáveis com esse assunto, quais seriam as dificuldades que vocês acreditam que são as causadoras desse desconforto? São as contas que a gente tem que fazer, as manipulações dentro das contas? Certamente não. Se você lembra bem, 4 fatorial dividido por 3 fatorial, quer dizer, são contas simples. Se a gente olhar as contas em si, o operacional aritmético da coisa, não é um problema, né? As contas são operações básicas, né? Adição, multiplicação, né? De números inteiros. Então é bobagem, tá certo? A questão definitivamente não é operacional. Qual é a dificuldade? A dificuldade, ou as dificuldades, quais seriam elas? São, primeiro, a compreensão do problema. Em geral,
os textos de análise combinatória, os textos dos problemas, eles são muito sinuosos, cheios de apostos e de quantas maneiras o fulano pode fazer isso de tal maneira que pelo menos um desse não aconteça em vez daquilo acontecer, sabe? Normalmente, quando você vai explicar o que você deseja contar, essa explicação não é muito bem feita. Então, eu diria que a apresentação dos problemas, em geral, é muito deficiente. Isso é um sério problema da análise combinatória, né? Quer dizer, o estudante que tem, às vezes, dificuldade de interpretação de texto, ele vai muito provavelmente sofrer um maior impacto nos problemas de análise combinatória do que sentiriam em problemas talvez de geometria, onde a carga textual é muito menor, tá certo? A identificação dos alvos de contagem, quando eu falo alvos de contagem o que eu quero contar, né? Eu identificar o que eu quero contar. Depois que eu leio aquele texto todo complicado, né, o que eu quero contar, né? Então isso é algo que a gente tem que fazer com muito cuidado, entender o que está sendo alvo de contagem. Então isso é uma dificuldade. Agora, a principal dificuldade, na minha forma de ver, é a elaboração da estratégia de contagem, como encaminhar a contagem em si, né? E todo problema de análise combinatória oferecem dificuldades nesses termos que eu venho falando até aqui. Quer dizer, quando eu falo a dificuldade da elaboração de uma estratégia, porque normalmente os problemas de análise combinatória querem saber quantas disposições são possíveis, quantos casos são possíveis. Então você vai ter que contá-los, né? Você vai usar técnicas de contagem para descobrir quantos são aqueles objetos que o problema está te dando, né? Só que normalmente é muito comum que a estratégia pensada pelo estudante para resolver o problema, normalmente ela deixa de fora algo que deveria ser contado. Isso é um tipo de erro muito comum. Não considerar algum caso que deveria ser considerado e deixar de contar coisas que deveriam ser contadas. E o outro problema, e esse ocorre com uma maior frequência, é você acabar criando estratégias de contagem, mas que contam mais de uma vez o mesmo objeto, o mesmo caso. Isso é um problema muito comum. Você estabelece uma estratégia de contagem, mas acaba contando duas vezes o mesmo alvo. Tá? Então, essas são duas dificuldades, digamos assim, da parte de raciocínio, de posicionamento diante do problema. Tá certo? A expectativa acerca da eventual utilização das fórmulas é aquela história que eu estava falando. O professor chega, coloca permutação, a fórmula é essa. Arranjo, a fórmula é essa. Né? Combinação, a fórmula é essa. E o estudante fica com aquela expectativa de querer encaixar o problema na fórmula, como se a fórmula fosse as ferramentas de resolução do problema. E isso é totalmente falso. E talvez seja uma das coisas mais importantes que eu vou falar no programa de hoje. As fórmulas não são ferramentas que são dadas a você inicialmente para resolver um problema. Na verdade, elas são frutos, são maçãs, tá certo? Laranjas, que nasceram de tanto a gente tentar resolver problemas, tantas estratégias similares, né, compartilhadas entre diferentes problemas, ganharam um nome. Então, na verdade, as fórmulas não são ferramentas dadas de início. Elas são consequências de todo um trabalho de contagem que é feito por um grande princípio. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Há um último ponto, que é uma grande dificuldade para mim, que é a seguinte: é o baixo poder dos enredos dos problemas
em engajar os estudantes na resolução, porque os problemas são tão idiotas, assim, os problemas, eu fico até constrangido, sabe? Mas os problemas de análise combinatória, eles são constrangedores, tá certo? Coisa assim, olha. Um grupo de 8 amigos está diante de uma mesa circular com 8 cadeiras. Maria e Roberto pertencem ao grupo, mas estão brigados. De quantas maneiras o grupo pode se dispor na mesa, de modo que Maria e Roberto não fiquem um do lado do outro, nem tampouco em posições diametralmente opostas? Gente, senta logo e não enche, tá certo? Gente, esses problemas de análise combinatória, eles são... assim, veja, a gente não pode... Porque essas bobagens, esses enredos que são criados para você resolver um problema, são enredos fantasiosos, né? E sem sentido. Mas, na verdade, isso é uma coisa que eu acho que os professores, e aí vocês que são professores estão me ouvindo, deveriam dizer aos seus estudantes, é que esse problema que está aí, ele, na verdade, ele não é o problema que você quer resolver. Na verdade, ele está propondo um problema que representa uma família de outros problemas, né? Isso é uma coisa que eu queria falar com vocês aqui hoje. Muito da análise combinatória passa pela resolução de problemas gerais, que são absolutamente desinteressantes em termos de contextos e enredos, mas cuja estrutura de raciocínio é muito bem representativa do que ocorre em problemas mais reais, digamos assim. Então a escola opta por atacar esses modelos de exercícios, né? Mas como ela não fala sobre isso, acaba gerando a impressão aos estudantes que o fim é isso daí. Isso daí é um meio, tá certo? Não é um fim. Então eu acho que esses são os problemas da análise combinatória na escola, tá? Então como resolver isso? Vamos lá então. Deixa eu dar um abraço no pessoal do chat que está aqui, Virgínia Teodoro, obrigado pela presença. Sheila Nunes está aí. Alexandre Dib, grande abraço, Alexandre, obrigado pelo carinho. Então, sejam bem-vindos. Então, a estratégia unificadora que eu quero propor é a seguinte. Nós temos 2 grandes princípios gerais que a gente usa em quase todos os problemas de análise combinatória. Eu diria até em todos, tá certo? Um ou outro, às vezes os 2. Mas um deles é mais usado, digamos assim, de forma muito mais frequente. O primeiro é o princípio aditivo e o segundo é o princípio multiplicativo, ou chamado princípio fundamental da contagem. Então, o meu ponto aqui é que basta isso para você resolver qualquer problema de análise combinatória que dê na escola, no Enem, em qualquer exame, qualquer teste, prova. Qualquer coisa que você precise na escola, apenas com esses 2 princípios, você resolve qualquer coisa. Então esqueçam as fórmulas todas, você não precisa delas, você só precisa desses 2 princípios. Tá? Então eu vou falar sobre isso, vou mostrar agora como usá-los, algumas maneiras um pouco menos comuns de utilização desses princípios, particularmente do segundo, e vou... inclusive chegar nas fórmulas por meio deles, tá certo? Então vamos lá. Assim, parte da estratégia unificadora é conhecer problemas-chave que podem configurar a estrutura de múltiplos problemas, que foi o que eu falei para vocês há pouco, né? De mostrar problemas que podem ser clonados em várias situações. Então aqui o problema que eu vou abordar com vocês é o problema da fila, tá certo? É o problema da fila. É um problema só, o programa inteiro é um problema. Tudo que eu vou falar aqui é fila, do início ao fim, tá certo? Bom, então vamos lá. O princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? Esse é um princípio muito simples. Ele diz que se eu tenho 2 conjuntos disjuntos, um com M elementos e outro com N elementos, a união dos 2 tem M mais N elementos.
Então, esse é um princípio que é muito utilizado na resolução de problemas de análise combinatória quando você divide em casos. Eu tenho esse caso e esse caso. Então, você vai contar quantos casos desse, quantos casos desse e quantos casos desse. Então, você tendo o cuidado de que não há casos comuns entre eles, que são 3 categorias de casos distintas e disjuntas, então vocês vão poder contar cada um deles e simplesmente somar todos os casos. Então esse é um princípio muito simples que é usado. Mas o mais fundamental, e é sobre ele que eu quero me debruçar com mais força hoje, é o princípio multiplicativo. Então tem a história das camisas e da calça e das calças. É sempre isso. Esse é sempre o primeiro problema que é colocado. E esse princípio multiplicativo, ele fala o seguinte, que se eu tenho um certo acontecimento que pode ocorrer de M maneiras diferentes, tá certo? E para cada uma dessas maneiras, né, que o primeiro acontecimento se dá, um segundo acontecimento pode se dar de N maneiras diferentes, então o número de maneiras, quando você faz consecutivamente um e o outro, né, é M vezes N. O número de quando você faz em sequência, quando você compõe em sequência os dois, né, o número de formas que você pode fazer isso é M vezes N. Então, esse é o grande princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Esse é o princípio que a gente usa para deduzir todas as fórmulas de análise combinatória. Todas. Tá certo? Então, o ponto que eu quero falar, no entanto, e que incrivelmente é muito pouco percebido por estudantes e professores, mora aí, nesse princípio multiplicativo. Então vamos ver qual é o ponto fundamental que é passado de forma desapercebida, tá certo? Então o que eu vou falar agora é o centro do programa. Prestem muita atenção nos próximos 5, 10 minutinhos do programa. Tá legal? Então, vamos lá. No caso de quantas maneiras eu posso me vestir escolhendo uma camisa e uma calça, então eu pego 3 vezes 5, 15 maneiras. Então esse é o padrão que a gente utiliza na escola. Inclusive para poder motivar o princípio multiplicativo. Tá certo? O que eu quero trazer não vou dizer de novo, mas é uma percepção que não é muito comum, é o que eu chamo, agora eu falo Matias, quando eu dou aula sobre o assunto, é o nome que eu dou, tá certo? Eu chamo de interferência amostral. Então eu quero falar sobre isso. Esse é o ponto central de toda a trama. Olha só. No problema da camisa, né, das camisas e das calças, a primeira escolha, ela não afeta de forma alguma o universo no qual a segunda escolha se dará. Vocês concordam comigo? Pessoal que está no chat, Max Will, Simone Galdino, Simone, quanto tempo você não vem? Que bom, que legal. Luiz Daniel, tá certo? Então olha só, vamos lá. A primeira escolha, quando você escolhe uma camisa, isso não afeta em nada o que acontece com as calças. O universo das calças, ele não é afetado de forma alguma pela escolha da camisa. Então a segunda escolha se dá sobre um conjunto que independe completamente da primeira escolha. Então isso é algo fundamental. Eu quero chamar a atenção desse ponto, tá certo? Então, quando a primeira escolha em nada afeta o universo, né, no qual a segunda escolha se dará, tá certo? Eu vou dizer que não há interferência amostral. As escolhas configuram eventos totalmente independentes e não relacionados amostralmente, tá certo?
Agora olha só esse outro problema. Em uma sala há 5 pessoas. Até quantas duplas poderiam ser formadas com as pessoas da sala? Tá certo? Então eu tenho 5 pessoas que eu estou representando por A, B, C, D, E. André, Bernardo, Carlos, Daniel e Eduardo. Tá certo? Então tem 5 pessoas. Então quando eu chego na sala e eu vou escolher 2, eu vou escolher a primeira. Então quando eu escolho a minha primeira pessoa, né? A minha segunda escolha, né? Ela vai ser afetada pela minha primeira escolha, né? Quer dizer, né? Isso aí é um ponto, quer dizer, ambas as escolhas que eu vou fazer, tanto da primeira como da segunda, elas estão no mesmo conjunto, tá certo? Digamos assim. Então isso é uma coisa que difere um pouco do problema das camisas e das calças. Lá era um conjunto de camisas e um conjunto de calças. Aqui não, é uma mesma sala. Então, quando eu escolho uma pessoa, a segunda escolha ela vai se dar sobre as pessoas restantes. Quer dizer, se eu escolhi a pessoa E, o Eduardo, se a minha primeira escolha foi o Eduardo, então a minha segunda escolha, o universo, né, no qual a minha segunda escolha se dará é em ABCD. Andréia, né, Bernardo, Carlos e Daniel. Vamos botar, tá certo? Agora, se a minha primeira escolha tivesse sido a Andréia, a minha segunda escolha se daria em outro universo, que seria Bernardo, Carlos, Daniel e Eduardo. Seria BCDE, se a minha primeira escolha for A. Né? Então, nesse caso, eu digo que há interferência amostral. Quer dizer, a minha primeira escolha ela afeta o universo no qual a segunda escolha se dará. E isso dentro de um mesmo conjunto. Então há uma interferência direta no problema. Então qual é o ponto que eu estou querendo colocar agora aí? Isso aí é central. No problema das camisas e das calças, eu tinha 3 camisas, 5 calças. Aí eu usava o princípio multiplicativo e falava, tinha 15 maneiras, né, da gente se vestir. Vamos botar assim. A minha pergunta já na sala foi, eu quero escolher 2 pessoas. Então na minha primeira escolha, eu tenho 5 pessoas possíveis para poder escolher. Eu posso escolher qualquer uma das 5. A minha segunda escolha, tendo escolhido uma, sobram sempre 4. Então, veja, isso não muda. A primeira escolha tem sempre 5 casos. A segunda escolha tem sempre 4 casos. A questão é que os 4 casos que eu terei disponíveis dependem da primeira escolha. Quer dizer, se eu escolher um, sobram certos 4. Se eu escolher outro, sobram outros 4. Tá certo? Então, se eu multiplicar 5 vezes 4, nessa situação, acontecerá uma coisa aqui que não acontece em cima. O que é? Veja, a minha pergunta ela foi quantas duplas eu posso formar? Mas se eu multiplicar 5 por 4, eu posso escolher primeiro o Eduardo e depois o Daniel. Mas eu poderia primeiro escolher o Daniel e depois o Eduardo. Bom, então seriam maneiras diferentes de formar as duplas. Mas a dupla Daniel e Eduardo seria a mesma. Ou seja, cada dupla pode ser formada de 2 maneiras diferentes. Tá certo? Então, nesse caso, a gente teria que dividir 20 por 2, porque eu ia estar contando 2 vezes, tá certo? Cada dupla. Eu vou explicar isso com calma agora. A resposta desse problema da sala há 10 possíveis duplas, tá? Mas deixa eu explicar
novamente isso melhor para vocês. Eu entro na sala e eu vou escolher, primeiro, digamos que eu tenho escolhido o André. Então, tendo escolhido o André, as minhas possíveis segundas escolhas seriam Bernardo, Carlos, Daniel e Eduardo, tá certo? Então tá lá na figura. Então, eu posso escolher AB, AC, AD, AE. Se eu fizer a mesma coisa no B e fizer toda a árvore, eu tenho aqui do lado, ó, todas essas possibilidades. AB, AC, AD, AE. Essa primeira linha é o que está mostrado ali na árvore, tá certo? Depois, BA, BC, BD, BE. CA, CB, CD, CE, DA, DB, DC, DE, EA, EB, EC, ED. Legal quando os estudantes podem manipular, fazer esse diagrama de árvores. Isso é muito importante, inclusive é uma das minhas sugestões finais. Os estudantes precisam botar a mão na massa para poder manifestar, ver direitinho como que essas contagens se dão na prática, né? Então vocês reparem que, por exemplo, eu colori, repara, por exemplo, eu tenho duas duplas em vermelho ali, ó, AB e BA, tá certo? Em azul eu tenho duas, AC e CA, mas elas são a mesma dupla. O que difere é a ordem. Eu primeiro escolhi o A e depois o C. E na outra eu escolhi primeiro o C e depois o A. Mas a dupla é a mesma. Então o ponto que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte. Quando não há interferência amostral, a ordem das escolhas ela não é considerada no processo de contagem. Quando não tem interferência, tipo na camisa e na calça, quando você multiplicar 3 vezes 5, vai dar 15. E não tem a menor diferença se você pegou camisa primeiro e calça depois, ou calça primeiro e camisa depois. Isso não faz a menor diferença, porque não há interferência amostral. No entanto, quando há interferência amostral, e esse é o ponto central da minha fala de hoje, são 8h33 da noite, e eu estou falando a coisa central do programa. Quando há interferência amostral, a ordem das escolhas é considerada no processo de contagem. Isso é uma coisa muito importante. Vocês conseguiram entender? Pessoal do chat, fale aí se está claro para vocês. O que eu estou querendo dizer é, quando as minhas escolhas elas são totalmente independentes, uma não afeta a outra amostralmente, quando eu encaminho o princípio multiplicativo, a ordem ela não está sendo levada em consideração. A ordem em que eu fiz essas escolhas. Agora, quando há uma interferência amostral, em geral sobre o mesmo conjunto, sim, a ordem ela entra em cena. Então esse é o ponto central da minha fala. Porque quando alguém pergunta, a ordem importa ou não importa, é arranjo ou combinação, o que está por detrás de tudo isso é a questão da interferência amostral. Há ou não. É isso, tá certo? Então, essa incompreensão é um dos centros das dificuldades dos estudantes em análise combinatória em toda a educação básica. Eu falo isso com absoluta certeza, tá certo? No problema das camisas e das calças, se nós quiséssemos diferenciar a ordem da escolha, se eu primeiro peguei camisa e depois calça, ou primeiro calça e depois camisa, eu teria que multiplicar por 2, que é o princípio aditivo. Eu contei um caso em que eu primeiro pego camisa e depois calça, depois eu vi primeiro calça e depois camisa. Aí eu uso o aditivo e somo, né? Bom, no problema da formação das duplas, que eu resolvi aqui há pouco, essa diferenciação, essa inclusão da ordem, né, ela já se dá de partida. Tá certo? Então a gente teve que dividir por 2 para poder extrair essa ordem. Tá certo? Que era indesejável. Porque veja,
O princípio multiplicativo, ele conta o número de sequências, de processos. Ele não conta o produto do processo. Tá certo? O que eu quero dizer é que essa é a grande diferença. Tá certo? Perguntas, pessoal. Chegou a hora das perguntas, então vamos lá. Primeiro colega que está chegando aqui hoje na Matemática Humanista, pela primeira vez que eu vejo ele no programa, é o José César Alves de Souza. José, bem-vindo, amigão, tá bastante claro, que bom, José, seja sempre muito bem-vindo. Patrícia Pimenta também tá falando que tá muito claro, legal, Patrícia, obrigado, seja sempre bem-vinda. A Virgínia tá falando aqui que é sempre difícil fazê-los entender isso, sem dúvida. E aí, uma das minhas sugestões, Virgínia, eu vou inclusive reforçar isso bastante no final do programa. Eu vou dar várias sugestões diferentes em termos de ensino e aprendizagem. E eu falo para você que uma boa estratégia para tentar tornar isso mais natural para os estudantes é deixá-los pôr a mão na massa. Fazer diagramas de árvore, contar, fazer disposições de todos os casos possíveis, né? E eles assim começarem a contar, porque na hora que eles passam por cada caso, eles começam a ver a repetição dos casos, o que é importante, o que não é, né? Então isso daí eu acho que é uma boa estratégia, né? A grande questão é que, como esse é um assunto que ganha mais corpo no ensino médio, apesar da Base Nacional Curricular Comum já dá toda uma carga, já a partir do 4º ano, já com princípio multiplicativo, no 8º ano e tudo mais, né? É no ensino médio que esses problemas eles chegam com mais força. E no ensino médio a gente tem o Enem, né, que é um buraco negro, né, que suga todas as forças do nosso ensino médio. Então às vezes fica muito difícil você fazer uma atividade onde os estudantes possam pôr a mão na massa e você gastar muito tempo, porque tem Enem, tem simulado, tem conteúdo para dar, tem um monte de coisa. Então, esses são pontos, né, importantes. A Bia, e aí, Bia? Boa noite, Bia. Claríssimo, é um problema fazer os alunos entenderem. Parece que é algo que não tem a ver com a realidade, mesmo usando em situações de problema. É verdade. Verdade. Débora tá falando que o programa tá excelente. Débora, Débora. João Rodrigo. Beleza? Bárbara Marinho, Ricardo Almeida tá aí. Rapaziada, Ana Bia, super fã da Matemática Humanista, não perde um. Tá todo mundo aí, bem-vindo, pessoal, que tá chegando. Joconda chegou agora, super fã da Matemática Humanista em junho. Joconda, bem-vinda. Rosane Macedo também tá sempre presente. Rô, um beijo pra você. Gustavo Eusébio também está presente aqui. Que legal, Gustavo. Maravilha, então, pessoal. Então, vamos então seguindo. Tem mais. A Dani tá dando. Daniele Bruno tá falando aqui também. Deixa eu ver. Mais alguma pergunta? Gente, tá com páginas e páginas aqui. Eu tenho que. Deixa eu ver. É isso. Então. Maravilha, vamos então seguindo, faça mais perguntas aí, eu vou dar prosseguimento, tá certo? O primeiro problema e único, acreditem, primeiro e único problema que eu vou falar no programa de hoje é o problema da fila, tá certo? Que é o problema mais importante de todos. Vocês não têm ideia da quantidade de problemas aparentemente distintos que no fim resumem-se a problemas de fila, tá certo? Qual é o problema da fila? Dados N objetos distintos, no caso dessa imagem aqui do meu lado, são N pessoas, eu tenho N pessoas, a pergunta é simples. Qual é o número total de filas que eu posso fazer com essas pessoas? Eu digo ordená-las, tipo em ordem da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como eu posso dispô-las, né? Escolher um sentido e criar uma fila, né? Quantas filas, qual é o número total de filas que eu posso montar tendo N objetos, tá certo? Esse N naturalmente um número inteiro
maior ou igual a zero, tá certo? Eu vou representar aqui no programa a resposta desse problema por n e um ponto de exclamação. Vocês chamam de n fatorial, certo? Pois bem, eu estou chamando a resposta do problema da fila de n fatorial. Ou seja, n fatorial é o número de filas que eu posso formar tendo n objetos à minha disposição. N objetos diferentes naturalmente. Tudo bem? Então, uma curiosidade que eu preciso falar rapidamente, que eu sempre falo quando a análise combinatória ela tem o seu desenvolvimento muito colado na teoria das probabilidades, muito também na questão dos jogos de azar, né? Então já no século, por exemplo, século XII já tinha coisa rolando, mas, por exemplo, a partir do século XVI, você começa a ver, 17, 18, você começa a ver um número crescente de trabalhos envolvendo a parte de análise combinatória e probabilidade. Então, um trabalho escrito por esse Christian Kramp, no início do século XIX, chama Elementos da Aritmética Universal. Esse símbolo ele foi usado pela primeira vez, o ponto de exclamação, tá certo? O motivo por ele ter sido usado é uma coisa curiosa, porque na verdade tem um matemático que agora vivo ainda, o Ian Stewart, que escreve livros de curiosidades e história da matemática. Ele é um grande matemático, mas que acabou descolando-se da matemática pura que ele trabalhava e ficou assim, escrevendo livros sobre curiosidades da matemática, até livros sobre fundamentos da matemática. Ele escreveu um com Toll há um tempinho atrás, mas o símbolo do fatorial era esse aqui que está aqui em cima, era um N com uma caixinha, tá vendo aqui em cima? Então esse N com tipo um L assim, né? E só que isso era muito ruim por causa a impressão saía sempre com defeito. Então, para poder simplificar, eles usaram pontos de exclamação para poder substituir esse Lzinho virado, tá certo? Eu lembro de uma história que eu sempre conto nas aulas, eu vou contar aqui, que é muito engraçado. Eu estava começando a falar de análise combinatória e tinha falado de fatorial pela primeira vez, né, como sendo a solução do problema da fila. E aí o estudante viu que eu tinha escrito um 5 com um ponto de exclamação depois, sozinho. Aí ele apontou no quadro e falou assim: professor, por que você escreveu ali 5? Acreditem, isso é verdade, irmão. Rapazes, isso é verdade. O menino perguntou 5! Que era 5 com ponto de exclamação. Vê se pode um negócio desse, né? Mas então, pra gente aqui, até esse momento, se eu escrever um 5, que é um 5 com fatorial, com ponto de exclamação depois, isso quer dizer que é o número de filas que eu posso montar, tá, com 5 pessoas. Combinado? Então, tendo isso em mente, vamos imaginar, se eu não tenho objeto algum, se eu não tenho objeto nenhum, eu tenho nenhum objeto na minha mão, qual é a única disposição que eu tenho e que eu posso fazer tendo nada? Qual é? A fila vazia. Ou seja, quando eu tenho nada, a única disposição possível de objeto algum é nada. Tá certo? Seria a fila vazia. Então, isso explica, né, que zero fatorial, nesse meu entendimento da solução do problema da fila, é igual a 1. Então, zero fatorial é 1, porque a única fila possível de se montar, tendo-se nada, é a fila vazia. Tá? É uma disposição, tá ok? Se eu tenho um objeto apenas,
tá certo? A única fila que eu posso montar é simplesmente apresentá-lo. Ó, aqui. Então é uma fila também. Então 1 fatorial também é 1. Né? 2. Só tenho 2 objetos, A e B. Quantas são as filas que eu posso montar? A e B e A. Né? Então o 2 fatorial seria igual a 2. Agora, se eu pego, de modo geral, agora um n maior ou igual a 2, aí vem aquela história, eu tenho n posições. Na primeira posição, eu tenho n para escolher. Então escolhi uma para a primeira posição da fila. Tá certo? Então, sei lá, se eu tivesse 10, tenho 10 pessoas que eu posso escolher para a primeira posição. Então, 10 pessoas. Escolhi uma. Quantas sobram para a segunda posição da fila? Sobram 9. E assim por diante. Então eu vou diminuindo até chegar em 1. E aí eu calculo esse produto. N vezes N-1 vezes N-2, em que há interferência amostral. Veja, se eu colocar a Bia na primeira posição da fila, as pessoas que restam são aquelas que não são a Bia. Tá certo? Então tem interferência amostral aí. Então quando eu multiplicar isso tudo, a ordem vai ser um elemento diferencial. O que é ótimo, é conveniente para a gente, porque eu estou falando de filas. O que diferencia uma fila da outra é a posição. Então ainda bem que a ordem está sendo considerada. Né? Então, o n fatorial, o n com ponto de exclamação, né, para n maior ou igual a 1, né, é dada por esse produto aí. N vezes N-1 vezes N-2 vezes tal. Então, eu já vi vários colegas querendo demonstrar que 0 fatorial é 1 por essa fórmula, ou pelo desejo de você poder usar fórmulas, extrapolá-las e assim incluí-las válidas também para o 0. Mas eu falo para você que, para mim, a única maneira razoável de se entender que 0 fatorial é 1 é entendendo-se que a única disposição possível, tendo-se coisa alguma, é a fila vazia, tá certo? Então 0 fatorial igual a 1 é algo bastante concreto quando eu vejo n fatorial como a solução do problema da fila de n objetos, tá certo? Agora, se eu defino o fatorial por esse produto, isso daí só vai ser válido para n maior ou igual a 1. Então, a definição de fatorial por esse tipo de produto descendente aí é válido para n maior ou igual a 1. Aí o pessoal fala que 0 fatorial eu vou definir como sendo 1, como fosse uma convenção, tá certo? E aí é um ponto que para mim eu acho um pouco... Eu não gosto de chamar de convenção, tá certo? É uma notação usada para resolver o problema da fila, né? E com 0 objetos a fila é uma só. Então 0 fatorial é 1, tá certo? Então é isso daí que eu tô falando para vocês, tá certo? Combinado? Então, no senso comum, o problema da fila é chamado de permutação. As pessoas chamam de permutação de n objetos. E elas chamam de Pn. Então elas chamam de Pn e eu chamo de n fatorial. Então, reunindo essas duas notações, Pn é n fatorial. Então tá aí a primeira fórmula, né, que é dada para quem gosta de fórmula, tá certo? Mas veja, é princípio multiplicativo puro, né? Uma coisa que eu queria falar, que não é uma coisa tão conhecida, que eu chamo de princípio multiplicativo invertido. Na verdade, não é que o princípio multiplicativo seja invertido, né? O uso dele é que é invertido. E isso é uma coisa muito importante. Porque, veja, o que eu falei para vocês até agora foi que quando há interferência amostral, o fato de eu usar o princípio multiplicativo faz com que a ordem seja considerada. Ou seja, havendo interferência amostral, quando você multiplica, você injeta a ordem. É como se fosse uma injeção de ordem. E, em alguns casos, eu quero extrair a ordem, eu quero retirar a ordem.
A ordem, às vezes, ela não me interessa no problema, né? E eu quero extrair a ordem. Então, veja bem, se quando há interferência amostral, a ordem é inserida quando a gente aplica o princípio multiplicativo, então nos casos em que há o interesse de se extrair a ordem, de sugar a ordem, né? Às vezes, não de tudo, mas de um subgrupo qualquer, por exemplo, qual é o jeito que você faz? Se para inserir a ordem você multiplica, para extrair você divide. Então, se você quer extrair a ordem de 3 objetos, de um subgrupo de 3 objetos, você vai dividir pelo número de filas de 3 objetos, que é 3 fatorial. Vai ficar claro agora aqui. Olha só. O exemplo clássico é o exemplo dos anagramas com letras repetidas. Aí vem um problema que vocês nunca viram. Pô, cara, eu me divirto com esse programa, sabe? Araraquara. Vocês já calcularam? Olha só, eu já devo ter calculado o número de anagramas de Araraquara, cara, umas 300 mil vezes, sabe? Mas vamos lá. Digamos que eu quisesse... O que é... Veja... Saber quantos anagramas são. Anagramas é o problema das filas com letra. Em vez de você fazer uma fila de pessoas, você está fazendo as filas de letras, gente. Então é o mesmo problema, tá certo? Então o problema dos anagramas, de contar quantos anagramas são, é contar quantas filas vocês podem fazer com essas 10 letras que estão aí. Agora, qual é o ponto que acontece se eu quero saber quantas filas eu posso fazer aí? Bom, eu tenho 10 letras aí, tá certo? São 10 letras. Então veja bem, se cada uma, por exemplo, eu tenho 5 letras A's, eu tenho 3 letras R's. Se cada letra A tivesse uma cor diferente, por exemplo, e cada letra R também, né? O número de filas seria quanto? 10 fatorial. Tá certo? Digamos assim. Se tudo tivesse cores diferentes. Tá certo? Cores diferentes. Né? Agora, o problema é que elas não têm cores diferentes. Então, se eu trocar os A's de posição, se eu começar a fazer filas internas só entre os A's, o anagrama continua a ser o mesmo. Então, essas filas de Araraquara, elas vão ser contadas várias vezes. Várias vezes o mesmo anagrama é contado várias vezes. Tá certo? Então, o jeito de extrair essa ordem, né, para inserir a ordem, você multiplica. Para extrair a ordem, você divide. Então, se você dividir, né, por 5 fatorial, você tem 10 fatorial, que é o total de filas. Então você faz o total de filas, 10 fatorial. Se você divide por 5 fatorial, você extrai a ordem dos 5 A's. E se você divide por 3 fatorial, você extrai a ordem dos 3 R's. Então isso é o que eu chamo de princípio multiplicativo invertido, o uso invertido, para você extrair a ordem. Ou seja, em vez de você multiplicar para inserir a ordem, para você inserir permutações, você divide para extrair permutações, tá? Para fazer com que aquelas filas internas de A deixem de ser contadas várias vezes. É como se fosse um ajuste, uma correção, tá certo? Não sei se está claro o que eu estou falando para vocês. Né? Então, eu queria mostrar um outro problema que também ele é bastante comum, mas menos comum que o problema dos anagramas, mas que é um problema de anagrama. Já viram isso daí? Ó? Você tem uma cidade, tipo, isso daí é como se fosse
o mapa de uma cidade com seus quarteirões, é uma malha quadriculada, e aí você tem um cara que está lá naquele prédiozinho lá embaixo ali, né? E ele tem um coração ali no meio, que é onde está a namorada dele. A namorada dele está passando mal. E aí ele tem que passar lá na casa dela, pegá-la e levá-la para o hospital, tá certo? Com pressa, naturalmente. Então, eu quero perguntar o seguinte: de quantas maneiras diferentes esse rapaz pode pegar a namorada e levá-la ao hospital, andando sempre por um caminho mais curto, tá certo? Sem ficar rodando feito um bobo, tá certo? Afinal, ele ama a namorada, tá certo? E ele quer salvá-la, tá certo? Então, a história é essa. Então, eu vou dividir. Primeiro eu tenho o caminho até chegar na casa da namorada. Então, se vocês contarem aí, para eu sair daquele prédio e chegar no coraçãozinho, eu tenho que andar 7 vezes para a direita e 6 vezes para cima. Olha só, conta ali, olha. 1, 2, 3, 4, depois eu andei 4 para cima, depois 2 para a direita, depois 2 para cima e 1 para a direita. Então eu tenho 7 deslocamentos para a direita e tenho 6 deslocamentos para cima, né? Então isso é como se fosse um anagrama. Então esse caminho em vermelho que está desenhado aí é como se fosse D, 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 C, 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 D, D, C, C, D. Chegou para pegar a namorada. E aí depois ele pegou a namorada e vai fazer a mesma coisa no caminho azul. Então quantos caminhos eu teria até chegar na casa da minha namorada? Se eu tenho um anagrama, né? São 13 letras, sendo que 7 são letras D e 6 são letras C. Então eu pego tudo, 13 fatorial, eu divido por 7 fatorial para extrair a ordem dos Ds, certo? Cada anagrama é um caminho. Divido por 6 fatorial para extrair a ordem dos 6. Enfim, faço a mesma coisa para o outro. Para o outro são 6 para ir da casa da namorada para o hospital, são 6 deslocamentos para a direita e 4 para cima. Tá certo? Então, o número total de caminhos mais curtos são 10 fatorial, que é tudo. Aí você vai dividir por 6 fatorial e vai dividir por 4 fatorial, para tirar essas redundâncias aí dos 10 e dos 6, tá certo? Então, no caso, já que para cada caminho vermelho eu posso escolher qualquer um azul, eu não tenho interferência amostral entre o caminho vermelho e o caminho azul. Eu cheguei na casa da minha namorada, eu estou livre para escolher o que eu quiser. É tipo camisa e calça. Camisa até a casa da namorada e calça até o hospital. Tá certo? Então eu multiplico. E essa é a minha resposta do problema. Então esse é um problema aparentemente totalmente diferente. Esteticamente ele parece outro problema, mas ele é um problema de anagrama. É um problema de fila. Tá certo? É fila. Incrível, né? Outro problema de fila. E a gente está fazendo cada vez problemas mais complicados. Esse é um problema que já começa a ficar um pouco mais difícil. Que é o seguinte, ó, eu tenho um armário. Esse armário, ele tem 6 compartimentos. Tá vendo esse armário aqui do lado? Ó? Ali? Tenho 6 compartimentos. E eu tenho 5 toalhas. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso dispor as 5 toalhas nesses compartimentos aí. Posso colocar todas as 5 toalhas em um só. Posso botar, sei lá, 3 naquele compartimento de cima e uma embaixo e uma do lado. Esse é um jeito de guardar as 5 toalhas nesse armário. Outro jeito aqui em cima de mim, ó. Posso botar as 5 nesse compartimento bem aqui em cima de mim, ó. Botar todas as 5. Ou posso colocar 2 naquele compartimentozinho do meio ali e depois uma em cada compartimento da coluna. Então esse é um problema que tem várias soluções. E eu quero contá-las. Quero saber quantas são.
Quantas são todas, né, as formas de dispor 5 toalhas nesse armário? E eu pergunto, vocês acreditam que isso é uma fila? Acreditam que isso é um anagrama? Isso é um anagrama, vocês acreditam? No chat, Rafaela Chaves tá falando que curtiu a ideia. A Simone Galdino, boa noite, Simone, tá falando que tá curtindo também. Rafaela Nóbrega, legal, Rafa. Matias, na sua visão, qual é a melhor forma de ensinar a análise combinatória? Aguenta aí, já vou falar no finalzinho do programa várias sugestões. O que eu quero saber é o seguinte, vocês acreditam que esse problema aqui ele é um problema de anagrama? O José Cândido Pereira tá falando que não acredita. José, rapaz, eu vou te mostrar agora que isso é um anagrama. Senhoras e senhores, acreditem, isso é um anagrama. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, vamos ver como. A Clemência falou que acredita, ó. Aí, ó. A Clemência falou que acredita. Patrícia Magri, ela só falou kkk. Eu paguei um mico agora fazendo o comercial da minha caneca. Pô, gente, como é que é esse negócio daí? Pô. Como é que é a história? O problema é o seguinte, eu vou chamar, já que são 6 compartimentos, tá certo? São 6 compartimentos. Eu vou chamar um compartimento de C1, outro de C2, outro de C3, outro de C4, C5 e C6. Então, cada compartimento tem um número, tá? E aí, C1 é o número de toalhas no compartimento 1. O número C2 é o número de toalhas no compartimento 2. E assim por diante. Então, a soma desses números tem que ser igual a 5. Tá aqui em cima. Tem que ser igual a 5. Então, o problema é o seguinte. Olha só como eu transformo isso em um anagrama. A Bia tá falando que acredita também aqui. Olha só. Eu peguei uma solução. Vocês acreditam que isso que tá aí, 1 mais 0 mais 1 mais 1 mais 0 mais 2, é uma solução do problema? Quando eu digo isso, quer dizer o seguinte. Eu coloco uma toalha no compartimento 1, deixo o compartimento 2 vazio, coloco uma toalha no compartimento 3, uma toalha no 4, nenhuma toalha no 5 e 2 toalhas no 6. Isso é uma solução do problema. É ou não é? Todos concordam? Todos concordam? Sim, sim, sim. Sim ou não sim? Isso aí é uma solução. Então, olha só. Eu vou transformar... Olha só, atenção, atenção, José Cândido. Vou transformar aquela solução em um anagrama. Olha como. Cada toalha eu vou representar pela letra T de toalha. T de toalha, tá certo? Então, eu coloquei T, uma toalha no compartimento 1. Aí eu coloquei uma barra para poder separar. Aí no compartimento 2, tá vendo? Não tem nada entre as duas barras. Então é 0. Aí depois tem um T, que é uma toalha no compartimento 3. Aí tem outra barra, no compartimento 4 tem uma toalha, outra barra, aí tem um vazio entre duas barras, que é no compartimento 5, 0. Aí tem uma barra e 2 T's, que são as 2 toalhas. Então, essa solução que eu mostrei aí, 1 mais 0 mais 1 mais 1 mais 0 mais 2 igual a 5, eu estou transformando em símbolos. T barra barra T barra T barra barra T T. T barra barra T barra T barra barra T T. Isso é um anagrama. Isso é um anagrama. TBB TBT BBTT. Incrível! O José Cândido acabou de virar um anagrama. Olha só que maluquice. O número de anagramas que eu posso fazer
com 5 letras T, né, e 5 letras B, é a solução do problema das toalhas. Olha só, o Ricardo Almeida falou, poxa, esse problema é difícil. Gente, é um anagrama. É igual Araraquara. Só que em vez de ser Araraquara, é tibitibitibitibitibit. Eu me divirto, cara. Cara, esse programa, rapaz, é o seguinte. Senhores psicólogos de plantão, olha só, vocês vão falir se as pessoas do mundo tiverem programas no YouTube, tá certo? Porque nos programas de YouTube as pessoas se divertem, tá certo? Olha que incrível! O problema das toalhas virou o anagrama. Como é que eu resolvo isso? Gente, se são 10 letras, 10 fatorial, divido por 5 para 5 fatorial, para extrair a ordem dos 5 T's, e divido por outro 5 fatorial para tirar a ordem dos 5 B's. Vou lá, resolvi o problema. Resolvi o problema, queridos. Incrível! Aí vocês perguntam, caramba, mas você não vai usar arranjo e combinação para nada? Aí eu falo, tá bom, se vocês querem, vamos lá, olha. O que é o arranjo? O arranjo é uma técnica de contagem de filas. Só que, em vez de as filas que eu quero contar, eu tenho N objetos. Em vez de eu querer contar as filas formadas por todos eles, eu vou pegar um número menor. Eu tenho N, vou dar um exemplo. Eu tenho 10 objetos. 10 pessoas numa sala. E eu quero formar filas com 7 pessoas. Quantas filas de 7 pessoas eu posso fazer, tendo 10 à minha disposição para escolher? Tá certo? Essa é a grande pergunta. Bom, aí que vem a história. Vocês estão com cintos apertados? Apertem os cintos. Apertem os cintos. Olha, olha só, eu tenho 10 objetos, certo? Eu quero saber quantas filas de 7 eu posso fazer. Então, se eu tenho 10 objetos e eu quero apenas saber filas de 7 pessoas, se eu usar aquele princípio multiplicativo invertido, eu tenho que extrair a ordem de quantos para só sobrar 7 com ordem. Vou perguntar, eu tenho 10 elementos. Eu posso permutar os 10, posso fazer fila com todos os 10. Mas não, eu só quero saber as possíveis filas com 7. Então, se eu tenho 10 e eu quero ver as filas com 7, eu preciso me livrar das filas com as filas de 3. Então, se eu extrair a ordem de 3, o que sobra são as filas de 7. Ou seja, olha que coisa, basta extrair a ordem do que excede ao número de elementos que eu quero formar filas, tá certo? Então, se eu tenho 10 elementos, eu quero ver quantas filas de 7, então basta eu extrair a ordem do que excede a 7, que são 3. Então eu vou dividir n fatorial, que é o total de permutações, é o número de filas, e eu vou extrair as filas do restante. N menos p fatorial é o número de filas do restante, do que não me interessa. É óbvio. Tá certo? Veja, eu tenho 10 objetos. Eu quero saber quantas filas de 7 eu posso fazer. Basta dividir, extrair a ordem, a capacidade de 3 deles gerarem ordem. E eu só deixo 7 gerando ordem. Acabou. Essa é a fórmula do arranjo. Certo? Essa é a fórmula do arranjo. Aí alguém pergunta, tá, mas e se você quiser, por exemplo, chegar numa sala que tem 10 pessoas, em vez de você formar uma fila com 7, você só quer pegar 7 pessoas, só escolher 7 pessoas. Você não quer ver ordem.
extrai a ordem das 7 também. Você pode... Aí eu pergunto, como que eu extraio a ordem das 7 pessoas? Eu vou dividir por 7 fatorial. É o princípio multiplicativo invertido. Então eu extraio a ordem de 3 no início, certo? Para poder deixar só 7 com ordem. Depois eu divido por 7 fatorial, que é para tirar a ordem dos 7. E aí eu tenho a fórmula da combinação. Ou seja, se eu pegar o número de filas e extrair a ordem das filas, eu vou ter só o grupo de 7 pessoas. Quer dizer, de quantas maneiras eu posso escolher um grupo de 7 pessoas e não filas de 7 pessoas, mas um grupo. Então, na verdade, quando eu divido o arranjo por P fatorial, é uma extração de ordem da fila que eu estava querendo montar. Tá claro ou não? Fim! Acabou as fórmulas. Bem-vindos. Vocês não precisam dela para mais nada. Queridos, Matemática Humanista, episódio 14. Fazendo toda a análise combinatória da educação básica em um programa. Mostrando para vocês o que vocês precisam para resolver qualquer problema. Vocês podem pegar o livro de quem for, de onde for, o exercício que for, e a gente resolve usando esses princípios, aditivo e multiplicativo, inclusão e extração de ordem, como eu estou mostrando para vocês. É só isso que vocês precisam. E aí a pergunta, né, que a Rafaela... Foi a Rafaela Nóbrega que fez, não foi, Rafa? Eu acho que foi a Rafaela que perguntou, porque já está subindo um monte de gente, um monte de pergunta aqui, sobre formas de ensinar a análise combinatória no ensino médio. E eu falo, é você cair nos princípios fundamentais, tá certo? Isso é que é fundamental. Então, uma palavrinha sobre combinações. Eu queria fazer só... Eu fiquei pensando se eu ia botar esse slide ou não. Espero que vocês gostem desse slide. Eu fiquei até 5 minutos antes da apresentação pensando se eu ia colocar esse troço aqui ou não. Que é o seguinte. As combinações, então, né, elas são simplesmente escolhas. Né? Escolhas. Você tem um conjunto e você quer saber quantos subconjuntos eu tenho com tantos elementos. Então isso é uma combinação, tá certo? A ordem foi extraída. Então eu queria perguntar o seguinte. Então se eu tiver um conjunto com N elementos, qualquer, um conjunto com N elementos diferentes, tá certo? E eu quero saber quantos subconjuntos desse subconjunto A. Quantos subconjuntos há? É o que a gente chama de conjunto das partes. Quantos elementos há no conjunto das partes de um conjunto? Né? Então nós temos o conjunto vazio, nós temos o conjunto unitário com cada elemento do conjunto. Nós temos os subconjuntos com 2 elementos, os subconjuntos com 3 elementos. Ou seja, grosso modo, né, qual é a pior resposta que eu posso dar para esse problema? É isso aí, ó. Combinação de n 0 a 0 é um número de conjuntos com nenhum elemento. Só tem um, vazio. Tá certo? Se você fizer a combinação de n elementos 0 a 0, tá certo? Só tem um, é o vazio. Né? Combinação de n 1 a 1 é um número de subconjuntos com um elemento. Combinação de n 2 a 2 é um número de subconjuntos com 2 elementos. Combinação de n 3 a 3 é um número de subconjuntos com 3 elementos. E assim por diante. Até a combinação de n a n, que é 1. É todo mundo. Everybody, every cabra. Tá certo? Então, essa é a pior resposta que a gente pode dar. Apesar de ser verdadeira. Tá certo? Mas sabe qual é uma boa resposta para esse problema? É a seguinte. Veja, eu quero formar um subconjunto, certo? Então, imagina, chegou o Matias na frente desse conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até N, e eu quero formar um subconjunto.
Aí eu olho pro 1 e falo assim, sim ou não? Olho pro 2, sim ou não? Olho pro 3, sim ou não? Tipo, escolha ou não, sabe? Esse cara vai estar no meu subconjunto ou não? Então, cada elemento do conjunto, ele pode ser escolhido ou não por mim. Tá certo? Então, na verdade, se para cada elemento do conjunto tem essas duas possibilidades de ser escolhido ou não para fazer parte do meu subconjunto, você usa o princípio multiplicativo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Dá 2 elevado a n. Aí é aquela fórmula famosa do número de elementos do conjunto das partes. Né? O conjunto das partes de um conjunto de n objetos tem 2 elevado a n elementos. Tá certo? É isso. Aí na escola, você sabe o que isso vira? Isso daí, vira uma fórmula enorme. Olha só, na escola, os professores e os livros didáticos mandam essa fórmula aí. Ah, se você pegar o triângulo de Pascal, o escambau, a soma da linha do escambau, tá certo? Vira isso daí. Aí, ou o cara, ele pode fazer isso usando a fórmula do binômio, o que normalmente é algo que professores fazem, né? Aí eu falo brincando o seguinte, que vocês reparem, eu passei o programa inteiro sem falar em fórmula, tá certo? O programa inteiro sem falar em fórmula. Foi eu começar com a gracinha e já tô com outra aí. Aí eu falo que fórmulas são como bactérias, né? Quando você acha uma, dela provém outras 40. Fórmulas é uma praga. Fórmula é uma praga, tá certo? Outra fórmula muito conhecida na escola é, se você tem n, olha só, eu vou apagar. Não leiam isso. Olha só. Eu vou explicar algo de uma maneira diferente. Digamos que nós tenhamos 10 elementos. 10 elementos, tá certo? Bom, aí eu escolho 7. Eu escolho 7 elementos. Quantos elementos sobram? 3, certo? Então, queridos, veja. Se a combinação de n, PAP, é um número de subconjuntos de P elementos do meu conjunto, quando eu escolho um subconjunto de 7, o que sobra é um subconjunto de 3. Ou seja, se eu escolhesse um subconjunto de 3, o que restaria é um conjunto de 7. Ou seja, escolher 7, na verdade, é escolher 7 e 3. 3 sim, 7 não. Né? Quando eu tenho 10 elementos. Então, nos livros, o pessoal fala isso daí. Combinação de n, PAP é igual a combinação de n menos P. Tipo, combinação de 10, 7 a 7 é igual a combinação de 10, 3 a 3. Mas isso é óbvio, porque quando você escolhe 7, você também escolhe 3. Quando você escolhe 3, você escolhe 7. São escolhas que você não consegue fazer uma só, quando você tem 10 à sua disposição. Vocês entendem? E eu fico louco de raiva, porque isso invade as escolas e ninguém fala sobre o significado disso. Tá certo? Eu não vejo os livros falando sobre isso. Eu vejo professores falando sobre isso. Alguns, outros não. Livros, poucos falam sobre isso. Tá certo? Enfim. Tem um problema difícil. Acho que esse é o problema mais difícil, que também vai virar anagrama. Ricardo Almeida, aí ó, se prepara, amigão. Aperta o cinto. Aí, que é o seguinte. Em uma caixa, eu peguei de propósito. Eu peguei um livro de análise combinatória que tem aqui em casa. E eu abri e fui tipo, para a penúltima página do livro. E peguei um problema que tivesse lá, que fosse mais sofisticado, mais difícil.
e que pudesse trazer maior dificuldade, e eu resolveria no programa pelas técnicas fundamentais, tá certo? Então é o seguinte, em uma caixa tem 6 anéis de cores diferentes, então são 6 anéis diferentes, tá certo? Cada um de uma cor. E aí eu quero saber o seguinte, qual é o total de disposições possíveis de 3 anéis da caixa em uma mão. Então a ideia é, eu tenho uma caixa com 6 anéis, 6 diferentes. E eu posso escolher 3 anéis quaisquer. Eu posso botar um em cada dedo, eu posso botar 3 em um dedo só, eu posso alternar a ordem no mesmo dedo, eu posso... Tudo muda a disposição dos anéis. Seja a ordem em um mesmo dedo, seja a disposição nos dedos, tudo muda a disposição. Ou seja, se eu meter a minha mão dentro de uma caixa, aleatoriamente, pegar 3 anéis e colocar em dedos aleatoriamente, qual é o número total de disposições que eu posso ter desses anéis na minha mão? Essa é a pergunta. E aí eu vou transformar, José Cândido, de novo anagrama, de novo anagrama. Olha aí, ó. A história é a seguinte. Inicialmente, eu vou supor que todos os anéis são iguais, tá certo? Todos eu vou supor que são iguais. Por quê? Porque vai virar o problema da toalha. Só que, em vez de eu ter 6 compartimentos, como eu tinha naquele armário, eram 6 compartimentos, lembra? Agora eu tenho 5 dedos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4 e dedo 5. Então, D1 é o número de anéis no dedo 1. D2 é o número de anéis no dedo 2. D3, o número de anéis no dedo 3. No dedo 4 e no dedo 5. A soma desses números tem que dar 3. Porque eu vou colocar 3 anéis na mão. Então, esse problema é aquele anagrama, né? De A, anel, 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 né? Barra, 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 barra. Lembra? É o problema do armário. E aí é 7 fatorial, que são 7 letras. Eu vou extrair 3 fatorial, vou extrair 4 fatorial. O 3 fatorial extrai a ordem dos A's. O 4 fatorial extrai as ordens dos B's. Tá certo? Então, se todos os anéis fossem iguais, acabou. Essa era a resposta. No entanto, eles são diferentes. Então agora, o que eu tenho que fazer é injetar ordem. Eu tenho que injetar ordem nesses anéis. E a ordem desses anéis é o número possível, né, de filas de 3 anéis, tendo 6 para escolher. Ou seja, é o que eu chamei há pouco de arranjo de 6 3-3. Então prestem atenção. Eu preciso injetar ordem, porque eu estava supondo que os 3 anéis são iguais, mas eles são diferentes. Então eu tenho que multiplicar esse meu númerozinho 7 fatorial sobre 3 fatorial, 4 fatorial, eu tenho que multiplicar pelo arranjo de 6 3-3 para poder injetar a ordem dos 3 anéis dentro da minha mão, tendo 6 para escolher. E a resposta é aquela que está aqui em cima. É isso aí. Queridos, eu espero que esteja ficando claro, mas esse é um problema difícil, considerado difícil pela galera que trabalha com análise combinatória. E a gente resolve ele rapidamente, usando os princípios fundamentais. E essa capacidade de você reposicionar os seus problemas em problemas fundamentais anteriores, tá certo?
Esse é um livro muito interessante que eu usei para estudar análise combinatória. Ele é um livro de 1975, é um dos meus livros preferidos de análise combinatória. É o livro do Arago, do Luiz e do Raimundo Tavares, chama Prelúdio à Análise Combinatória. Esse é um livro que está fora de catálogo, muito antigo, mas vocês encontram em sebos como o Estante Virtual, coisas assim. Nesse livro ele tem duas colocações que ele coloca nesse livro de 75, que é o seguinte: se existe uma restrição causando dificuldades, então devemos satisfazê-la em primeiro lugar. Né? Isso é uma frase que ficou famosa, né? Em um livro que foi editado pela SBM, do Morgado, do Paulo César, do Pitombeira, tem mais alguns autores ali. Mas esse é um livro realmente muito interessante que inaugurou esse discurso, né? Outra observação importante que esse livro traz e que também se tornou muito popular hoje no pessoal que tem aula de análise combinatória é: se em certa posição um objeto causa dificuldade para a escolha de ocorrências de objetos em outras posições, então devemos dividir o problema em duas etapas, conforme o objeto ocupe ou não a posição considerada. Ou seja, divide em casos, depois usa o princípio aditivo, tá certo? Quer dizer, vê os casos problemáticos, separa, isola os casos, conta com o multiplicativo cada um e depois com o aditivo você esgota e chega na resposta do problema. Esse livro Prelúdio à Análise Combinatória é uma recomendação minha, que eu acho muito legal, porque ele é um livro que preza e ele divulga a análise combinatória pelo princípio multiplicativo. Isso é uma coisa que os bons professores, galera da antiga, já fazia isso, né? O Morgado, né? O próprio Arago, né? o Tavares e tudo mais, tá certo? Então, para responder a pergunta da querida Rafaela, acho que foi a Rafaela Nóbrega, né, que perguntou, eu acho que foi. Agora vai ser, tem muita página aqui, mas vamos lá. Sugestões da matemática humanista sobre ensino e aprendizagem de análise combinatória. Então, pessoal que está assistindo, se é estudante, se é professor, como a gente estuda, como a gente ensina, tá certo? Então, são dicas, são sugestões, tá certo? Primeiro, inicie os trabalhos, professor, tá? Inicie os trabalhos com problemas simples, em que sejam possíveis as contagens diretas e enumeração de casos. O estudante consiga fazer um diagrama de árvore curtinho, pequenininho, e ele conte. O estudante não precisa fazer um diagrama de árvore gigante. O que muda é só o tamanho, a ideia é a mesma. Coloca um problema simples, pequeno e curto. Começa, deixa até chegar num ponto que os próprios estudantes já tenham percebido o padrão e eles já respondam com clareza o que devem fazer sem sequer fazer o diagrama da árvore. Quando isso acontecer, isso já está numa hora boa para você começar o processo de ampliação do tamanho dos objetos, né, da coleção de objetos, né, e das estratégias de contagem. Porque veja, quando a gente consegue contar tudo na mão, é moleza. Né? As técnicas de contagem elas são úteis particularmente quando a gente tem uma grande quantidade, né, de alvos, né, de contagem. Então fica difícil de você fazer na mão. Então você tem que ter uma técnica, né, para você fazer isso. Tá certo? Mas a gente tem que começar com casos simples, onde a técnica ela não seja necessária. Tá? Na verdade, você vai construir, né, assim, um significado, né, e até um entendimento preliminar da técnica. Busque generalizar as situações estudadas por meio dos princípios fundamentais. E invista tempo no princípio aditivo e no multiplicativo. Não gaste tempo com arranjo. Não gaste tempo com combinação. Invista
em princípio multiplicativo, em princípio aditivo. Esses são os princípios fundamentais que resolvem qualquer problema. Inclusive, mostram e demonstram as fórmulas, tá certo? Princípio aditivo e princípio multiplicativo. Foco. Invista bastante tempo na questão da interferência amostral. Isso é uma sugestão que eu quero dar que é muito, muito forte. Muito forte mesmo. Invista muito tempo nos casos em que há interferência amostral e nos que não há. Mostre que, quando não há interferência amostral, a ordem não é considerada como um elemento diferencial dos alvos de contagem. E quando os elementos estão no mesmo conjunto e uma escolha impacta, né, o universo amostral, né, sobre o qual se dará a segunda escolha, aí a ordem entra. Isso é o centro, é o que vai poupá-los de perguntar a vocês se tem ordem ou não. Tá certo? Tá certo? Então estejam atentos a isso. Isso é fundamental, tá bom? Estabeleça conexões e estratégias relativas à inclusão e à extração de ordem. Beleza, entrou a ordem? É desejável? Não. Como é que eu extraio a ordem? Aquele uso invertido do princípio multiplicativo, de extração de ordem. Tá? Invista um tempo no trabalho de conversão entre diferentes estéticas do problema da fila. Foi o que eu fiz aqui. O problema da fila, ele é o problema mais fundamental. É o problema da permutação de N objetos. Então, esse problema, ele gera uma família de outros problemas. Tá certo? Que você consegue atacar com variações do problema da fila, a maioria, diria que 90 e poucos %, né, dos problemas de análise combinatória da educação básica. Tá? Põe as fórmulas no seu devido lugar. Tá certo? Queridos, aqui ó. Todo amor do mundo, mas coloca essas meninas lá no cantinho delas. Tá certo? Não deem atenção às fórmulas na análise combinatória. Por favor. Por favor. Tá certo? Essas fórmulas, eu não vou dizer inúteis, porque às vezes no Enem tem alguma questão boba aonde tem lá a combinação, o arranjo, e o garoto tem que saber a fórmula para poder responder a pergunta. Mas não para resolver o problema. Isso é que vocês têm que entender. Não confundam resolver problema com responder pergunta. Tá certo? Às vezes o garoto resolve o problema e se ele não souber a fórmula do arranjo, ele não vai conseguir responder a pergunta. Mas ele resolveu o problema. Tá certo? Então, coloquem as fórmulas lá no canto delas. Princípio aditivo, princípio multiplicativo, mostra as fórmulas, tipo assim, faltando meia hora para acabar a última aula. Ó, tenham isso aqui, pode ter de cabeça ou não, mas tenta explicar como que essas fórmulas são obtidas, né, pelo uso invertido do princípio multiplicativo e tudo mais. Em análise combinatória, lembre-se disso. Menos é mais. Sempre. Em análise combinatória, menos é mais. Tá certo? Essas são as sugestões da matemática humanista para vocês. Só para vocês terem uma ideia rápida, tá certo? Na Base Nacional Curricular Comum, só para vocês terem uma ideia, ela só fala de princípio multiplicativo. Tem no 4º ano, no 5º ano, no 8º, isso na base do fundamental. Na base do médio, também. Só fala em princípio multiplicativo e aditivo. Tá certo? E associa também com cálculo de probabilidade, né? Historicamente, né, a análise combinatória também tem muito a ver com isso, está muito colado na probabilidade, porque tem a ver, né, nos casos discretos, né, com a contagem, né, de elementos do evento, do espaço amostral e assim por diante. Tá certo? Acho que é isso. É um texto, essa é uma dissertação de mestrado
que eu selecionei, eu achei na internet, achei muito legal a dissertação de uma menina, eu acho que caramba, esqueci agora, é Martins, o sobrenome dela, Ensino de Análise Combinatória, um estudo das representações de professores de matemática do ensino médio público de São Mateus. Eu achei muito interessante, eu li a dissertação dela, eu achei muito interessante, vale a pena. Esse código QR Code aí do lado, vocês podem, se vocês estiverem com celular, com leitor de QR Code, basta tirar uma foto, apontar para esse código que está aqui do meu lado, vocês já vão ser levados diretamente para a dissertação de mestrado. Eu acho que é Gisela ou Jéssica com G, eu não sei agora, desculpe. Bom, Martins, vocês já vão ser levados diretos à dissertação, tá certo? Então, perguntas e acabou o programa. Acabou o programa. Queria saber o que vocês acharam do programa de hoje. Perguntem aí, pessoal que tá chegando no chat. Perguntas finais. Já tá na hora do tio Matias ir embora. Vanessa Crespo, sempre preferia pensar sem as fórmulas ou fazer pensar sobre elas. Exatamente, é isso aí. Esse é o caminho. Princípios fundamentais, tá certo? E fila. E entra na fila, porque você resolve tudo com a fila, tá certo? Maravilha! Patrícia Magni, muito bom, obrigado, Paty, saudade, beijão pra você. A Patrícia Pimenta também gostou aqui. O João tá falando aqui, ouvi esse discurso da restrição do Morgado. Esse aí me parece, João, que era um discurso da época, tá? Uma coisa que eu fiquei um pouco, eu confesso, eu fiquei um pouco triste, foi porque no livro de análise combinatória, esse do Morgado, lá no final do livro, eles fazem uma análise de alguns livros de análise combinatória e probabilidade que eram interessantes de leitura. Poxa, e esse livro Prelúdio à Análise Combinatória, ele, poxa, é um excelente livro, e eles não falaram nesse livro. E muito das coisas que eles falam também está nesse livro. Assim, era algo da época, entendeu? Todos eles construíram isso juntos, tá certo? Na década de 70, o Morgado, né? O Paulo César, né? O pessoal já atuava já como professor, já mandando brasa, tá certo? Então isso aí me parece que já era uma coisa da época. O José César, matemático humanista, muitíssimo obrigado pelas informações, vou usá-las em minhas aulas. Caramba, José, que legal, seja sempre muito bem-vindo, espero que você retorne para os próximos programas, toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo, Matemático Humanista aqui no YouTube, no Facebook também. Inscreva-se no canal, vou botar aqui, pessoal, por favor, aqui, ó, tá assistindo, não tá inscrito no canal, não faz isso, se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber a notificação quando a Matemática Humanista entrar no ar, tá certo? Vou estar colocando um programa sobre trigonometria, mesma coisa, nesse mesmo esquema. Hoje foi algo bem colado no conteúdo. Normalmente as minhas falas elas não são muito ligadas ao conteúdo, como foi a de hoje, mas enfim, há uma ocasião para tudo, tá certo? A Bia tá falando aqui, ó, que legal a Bia. Bia, diga lá, Bia. Muito bom, me ajudou bastante a repensar o ensino de combinatória. Muito obrigado, Bia, Natasha, excelente programa, gosto de abordar os problemas pelo princípio multiplicativo também, sem ficar usando regrinhas. Show, está no caminho, maravilha. Rafinha, beijo pra você, que bom que você gostou, muito obrigado. Ricardo Almeida tá colocando, compreendeu o problema dos anéis, show, Ricardo! Muito bom, muito bom. Max Will também está falando aqui bastante conteúdo. Parabéns. Muito obrigado. Aqui, o Rodrigo. Pô, Rodrigo,
Beijão pra você, amigão. Quando você se coloca no problema, fica mais fácil fazer a contagem. Exatamente, é isso aí. Você se imagina na posição de quem tá resolvendo o problema, quem tá vivendo a experiência. Por sinal, eu agora, Rodrigo, você falou uma coisa aqui muito, muito interessante, que é o seguinte, cara. Tem um problema de probabilidade, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado o problema de Monty Hall, que é o problema dos bodes e do carro. Esse é um problema que gerou uma encrenca danada, e na verdade, ele é um problema cuja solução é extremamente simples, mas o desenho do problema foi feito para enganar a intuição de quem o lê, sabe? É muito interessante. Eu vou falar ele aqui na Matemática Humanista. Falarei sobre ele, o problema de Monty Hall. E o problema que engana a intuição é justamente o fato da gente se colocar no lugar de quem está resolvendo o problema. Foi legal. Rodrigo, obrigado pela sua fala. Você me deu uma ótima ideia, amigão. Obrigado pelo carinho. Pô, foi meu aluno na Rural, Rodrigo. Pô, muito show de bola. Depois meu aluno na UF também. Muito show. Ó, Simone Galdino, obrigado por compartilhar conosco. Gostei demais do problema da fila. Simone, obrigado, querida. Olha, a Edana tá falando aqui, olha. Já me inscrevi e vou assistir a tudo. Poxa, Edana, obrigado. Ó, tá tudo lá. Vários programas. A Matemática Humanista, esse é o 14º episódio. Os episódios numerados normalmente são episódios mais temáticos, com um tema mais forte. Há uma outra série também chamada Papos Matemáticos, que é uma série em que eu paro mais para responder perguntas. É mais um bate-papo. E tem alguns vídeos soltos, algumas palestras, alguns vídeos de menor duração. Maravilha? Márcio Soares, gente, é carinho de todos os lados, mais um programa sensacional. Pô, Márcio, obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Olha só. Wellington, na primeira oportunidade vou assistir na íntegra. Cheguei quase no final. Mais um programa show. Obrigado, Wellington. Ó, ainda hoje, vou saindo daqui, eu já pego o programa que está sendo gravado, já edito e já subo pro YouTube na íntegra. Tá legal, queridos? Então é isso, pessoal. Eu acho que vocês... Wesley tá falando aqui, legal, Wesley. Seus materiais envolvendo matemática e música também são sensacionais. Olha, aguardem novidades, Wellington. Ou Wesley. Aguarde novidades sobre isso. Está vindo aí algo com matemática e música que os humanistas não perdem por esperar. Vai ser demais. E por último aqui, tô saindo. Maravilha, Rose. A cada vídeo novo olhar matemático. Obrigado a você, querida. Um beijo. Pessoal, eu tô de saída. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje sobre análise combinatória. Num próximo programa eu vou estar divulgando, fiquem atentos lá na página do Facebook Matemática Humanista, no canal do YouTube vou estar divulgando o tema do nosso próximo programa, tá? Em breve, trigonometria, como ensiná-la e como aprendê-la. Vai ser um tema também, tá joia? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau e valeu!